Bom dia, irmãos e irmãs. Que alegria poder estar novamente com vocês aqui neste dia 9 de dezembro, quinta-feira. Estamos celebrando o tempo do Advento. Hoje temos também a comemoração do Santo João Diego, em português, mas por ele ser mexicano, Juan Diego. É um índio do México. Ao final do programa, mais para o final, eu vou comentar um pouco sobre a vida dele, este santo que celebramos hoje também. E o evangelho do nosso dia, deste dia 9, é Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta manhã podemos fazer então a seguinte reflexão sobre este evangelho. Importantíssima reflexão e importantíssima mensagem deste evangelho para a nossa vida, para nosso dia a dia, para que nós coloquemos a palavra de Deus em nosso coração, para podermos viver bem esta palavra de Deus em nossa vida, para podermos viver bem em nosso mundo. Então, o que podemos refletir sobre este evangelho? Os chefes religiosos do povo judeu se sentiam incomodados com a pregação de João Batista, qual o arauto de Deus, ou como um arauto de Deus, sem dar maior importância às exigências culturais e às prescrições da lei judaica, ensinava as pessoas, no dizer de Flávio Joséfo, a viver uma vida pura e justa umas com as outras, ou seja, mudar de vida para que vivessem uma vida pura entre as pessoas, entre uns e outros. Indignados, os chefes judaicos, os chefes religiosos, faziam da sua vida uma verdadeira crítica, por não condenar os publicanos nem os soldados, apenas exortando-os a não cobrarem mais do que era devido e a evitarem a violência e a crueldade. Sua voz, porém, tornava-se severa e ácida quando se reportava ao dever moral e às normas éticas da lei. Então, de dedo em riste, como um profeta, assim o povo o considerava, ele, João, acusava publicamente Herodes Antipas, administrador da região do Jordão, por ter contraído casamento incestuoso com Herodíades, além de, perante ela, que era mulher do seu meio-irmão, fato duplamente proibido pela lei de Moisés. Então João criticava Herodes Antipas para que ele deixasse esta relação
incestuosa, praticamente incestuosa, com a esposa do seu meio-irmão. No cárcere, porque João Batista foi preso, e no cárcere ele toma conhecimento das atividades de Jesus, que se mostrava aberto aos pecadores e anunciava a instauração do reino de Deus. Inquieto e com dúvidas, ele envia alguns discípulos para perguntar-lhe: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Antes mesmo que lhe perguntem, Jesus começa a falar de João Batista como sendo mais do que um profeta, pois nele se realiza as profecias do Êxodo e de Malaquias, que anunciavam a vinda do anjo de Javé, precursor do próprio Deus. Aos emissários de João, diz-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Admirado, São Cirilo de Alexandria vê nessas palavras a esplêndida arte da resposta de Jesus, o Salvador. Ele não diz simplesmente para os emissários de João: sou eu. Ao contrário, se tivesse feito só isso, teria dito a verdade. Mas ele os conduz à prova manifestada pelas suas próprias obras. O testemunho das obras é o mais forte do que o das palavras. Então, Jesus não se limitou a simplesmente responder, mas, na verdade, ele diz: veja, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem. Essas são as manifestações e os acontecimentos neste momento que estão aqui, as obras que eu estou fazendo e praticando. Então, mais do que só responder, ele diz: veja o que está acontecendo. Dissipada então essa dúvida, eles se afastam e retornam a João, com um olhar pensativo e distante. Jesus os acompanha. Em seguida, dirigindo-se aos apóstolos, confessa: em verdade eu vos digo, que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista. No entanto, embora grande, ele não deixa de ser o menor, quando comparado com os que pertencem ao reino de Deus, ou seja, àqueles que acolhem a boa nova do amor misericordioso proclamado por Jesus, aceitam a palavra de Jesus, aceitam e reconhecem em Jesus as suas obras, a maior de todas elas, a obra redentora. Jesus na cruz para a redenção. Esta é a maior obra que Jesus faz por nós e por nosso amor. Estes, então, não mais precisam esperar pelo Messias. Então, agora não precisa mais esperar pelo Messias, porque o reino de Deus e o Messias já é uma realidade entre eles e entre nós também. Esta realidade deve ser também entre nós hoje. Já era entre os discípulos de João, os discípulos de Jesus, mas esta relação e a certeza do reino acontecendo entre nós é agora. Nós também devemos estar atentos a isso, para que possamos reconhecer o reino de Deus entre nós. Uma vez que este reino é uma realidade, os caminhos de Deus já estão aplainados e é Ele o Cordeiro que redime e tira o pecado do mundo. Naquela palavra que João diz,
eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então, João apresenta para nós Jesus, João apresenta para nós o Cordeiro, na hora que ele diz, ecce homo, ou seja, eis o homem, este é o homem, e na hora que ele nos diz também, é o Cordeiro de Deus. Não, quando se pergunta, João, é você que vem? Ele diz, não, atrás de mim vem alguém, do qual não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Então, que esta pequena reflexão, que este evangelho de hoje possa transformar a nossa vida, possa transformar o nosso reconhecimento a Jesus, a João Batista, aos discípulos de Jesus, que ao seu tempo viveram estes momentos do reino de Deus presente entre eles. E que nós possamos hoje, como discípulos de Jesus, como missionários de Jesus, possamos também nós hoje reconhecer o reino de Deus presente entre nós. Mas para que isso aconteça, devemos ter as obras. Como Jesus fala das obras, nós também devemos ter obras. Obras de caridade, obras de amor, obras que a palavra nos ensina para que nós pratiquemos. Façamos isso da nossa vida neste dia, neste momento, nessa etapa, nessa liturgia, nesse tempo de advento, tempo da feliz espera. E hoje, como eu disse também a vocês, temos a memória, a celebração de São João Diego, bem traduzido para o nosso português, mas San Juan Diego em espanhol, porque ele é mexicano e é aquele índio que viu Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos ver rapidamente um pouco da biografia dele. João Diego nasceu no México, no ano de 1474. E lá, no México mesmo, faleceu em 1548. Era um índio pobre que trabalhava no campo. Batizado aos 50 anos, vejam só que beleza, né? Batizado adulto, aceitando a conversão, aceitando o batizado, aceitando o batismo, viveu intensamente o seu batismo. Então, batizado aos 50 anos, percorria longa distância para ouvir a palavra de Deus e para participar da Eucaristia. Percorria longa distância. Né? Vejam o interesse, o amor que ele teve pela Eucaristia e pela palavra de Deus anunciada. Numa dessas idas e vindas, a própria Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo, ou como ele chamava, a Virgem Morena, lhe apareceu e insistiu para que naquele local onde ele chegou a ver Nossa Senhora, se fosse edificado um santuário mariano, que é hoje o Santuário de Guadalupe, lá no México. Hoje, o Santuário de Guadalupe é visitado por peregrinos do mundo inteiro. Milhões de peregrinos visitam o Santuário de Guadalupe, no México. E o Papa São João Paulo II canonizou este santo que hoje celebramos como modelo de fé e humildade para todos nós. São João Paulo II nos aponta o próprio San Juan para que nós possamos ter como exemplo de vida simples, de humildade e de amor a Deus e à Eucaristia. Um bom dia, fiquem com Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, um bom e abençoado dia para todos vocês e até o próximo programa.